cuidado para não usar a sua liberdade para ferir o irmão, em vez de promover a unidade no meio do povo de Deus. Então, Paulo está corrigindo a igreja sobre esse problema. E é algo que nós, vez por outra, precisamos ter consciência. Nós não podemos usar a nossa liberdade para ferir a consciência alheia, mas para promover a unidade do povo de Cristo. Se eu sei que um determinado costume, uma determinada prática, que não é pecaminosa, mas que de alguma forma tem uma pessoa no meu convívio que ainda não tem maturidade para entender isso, às vezes é melhor você se privar disso, só para que a pessoa tenha tempo de entender todas as coisas. Isso é uma atitude de amor, não é de covardia. É de amor em prol da unidade do povo de Deus. Amém? Vamos a algumas aplicações, nós vamos encerrar aqui. Próxima semana, permitindo Deus, nós encerramos essa série de esclarecimentos de Paulo, à igreja em Roma, falando sobre o altruísmo, a simpatia, o amor na comunidade, que é o que verdadeiramente importa. Bom, lições extraídas de Romanos, capítulo 14, do 13 ao 23. Primeiro, o que deve determinar nossas decisões sobre assuntos difíceis não é o que o pastor pensa, não é o que uma tradição pensa, não é o que um determinado símbolo de fé descreve, mas é o que a Bíblia diz. A autoridade final em assuntos difíceis não é o que eu acho, é o que a Bíblia revela. É o que a Bíblia diz. Não é o meu costume, é o que a Bíblia ensina. Não é o que eu penso, porque eu acho que é assim. Não, a Bíblia é a autoridade final na igreja. É ela. O que deve determinar nossas decisões sobre assuntos difíceis sempre será as Sagradas Escrituras. No campo da liberdade cristã, quanto aos assuntos secundários, o meu amor pela igreja e pelos irmãos deve prevalecer. Então, meu querido irmão, os assuntos difíceis, cuidado, não precisa você se posicionar prontamente. Peça sabedoria do alto, leia as Escrituras, perceba o que Deus está direcionando e pense também que o outro precisa ser edificado por meio do seu procedimento. Ou seja, a base da nossa liberdade não é eu posso fazer o que quero e só presto conta da minha vida a Deus. Isso não é o que a Bíblia ensina. Eu digo muito para os irmãos da classe Novos Membros, eu sempre digo, a partir do momento que você faz parte de uma igreja, você está dizendo, a minha vida importa, e você tem o dever de se preocupar com a vida do outro. Você já não é mais dono da própria vida, não. Nós somos donos da sua vida, você é da nossa, porque somos um único corpo, e nós cuidamos uns dos outros, e o nosso testemunho importa para o meu irmão. Meu irmão, o meu testemunho lá fora tem a ver também com a reputação do meu irmão. O meu procedimento lá fora também tem a ver com a integridade do meu irmão. Coisa terrível, coisa terrível. É você fazer parte de uma igreja que foi fruto de um escândalo terrível e às vezes vai repercutir em você. Eu passei por isso e é uma das experiências mais difíceis. Hoje eu vejo até com uma certa crueldade, digo-se passagem, porque eu era, meus 25 anos, assumi uma igreja que o antigo pastor tinha sido praticamente expulso da igreja por causa de escândalo moral, e a cidade inteira sabia do escândalo dele e da esposa. E quando eu cheguei na cidade, todo mundo olhava para mim com desconfiança. Eu chegava no comércio e as pessoas me apelidavam, você é o pastor da igreja do tal, e o palavrão. Você também vai fazer papapá, isso aqui, eu ficava calado. Né? Aí uns dizem assim, esses pastores são tudo do mesmo jeito, aí começava, pá. Eu ficava calado. Eu disse, comprava lá. Eu me lembro de um constrangimento que eu passei em um depósito de construção, quando eu cheguei lá, e o proprietário disse, rapaz, você é daquela igreja ali, tal, do centro, isso. Rapaz, você é aqui daquele pastor, pá. E aí passei, eu disse assim, não vou advogar em causa própria. Vou tentar demonstrar meu procedimento, minha postura, que eu não sou desse tipo. E foram anos muito difíceis, um jovem, 25 anos, no ministério de uma igreja muito estabelecida, que vinha de 2 escândalos morais de ministérios pastorais, mas eu estava lá e graças a Deus, o tempo que eu passei lá, o Senhor preservou a minha família, minha reputação, mas não foi fácil. Por isso nós devemos zelar com amor pela liberdade do outro, para que o nome de Cristo não seja escandalizado. Escandalizado, porque é difícil. Segunda lição, não reduza a mensagem do Evangelho a meros costumes, ou seja, a coisas triviais. Não limite. Tem muita gente que acha que o Evangelho é apenas isso. O Evangelho é apenas um padrão estético, é apenas um tamanho de roupa, um tamanho de cabelo, ou um determinado costume. Não.
para mim só é da igreja se a igreja não tiver bateria. Aí tem gente que discute por questões de bateria. Tem até isso. Então, observe, meus irmãos. Não podemos reduzir a mensagem do Evangelho a essas coisas secundárias. Por quê? A mensagem sobre o reino de Deus é maior do que todas essas coisas. E nós não podemos tirar o foco do Senhor Jesus. Ele sim, é aquele que deve reger a nossa vida, a nossa devoção. Não discutir essas coisas secundárias. Né? Não ter. Tá bom? Terceira verdade. Assim como você deve estar empenhado em promover a paz e a unidade, a edificação entre os irmãos. Do mesmo modo, devemos ter cuidado para não escandalizar o nome de Cristo lá fora, também por causa de questões triviais, questões secundárias. Assim como nós devemos preservar a maturidade, ajudar os nossos irmãos da igreja. Aqui, por exemplo, nós devemos ajudar um ao outro, para nós sermos cristãos maduros. Da mesma forma, nós devemos, fora da igreja, lá no nosso dia a dia, não escandalizar o nome de Cristo, mas que Cristo seja glorificado por meio do nosso procedimento. A ponto da pessoa dizer assim, rapaz, por que ele é diferente? E aí vai usar como parâmetro. Por que esse irmão é diferente daquele? Porque, ele é daquela igreja, aquela igreja, né, o pessoal é sério, o pessoal tem uma conduta correta. É por isso que nós devemos ser reconhecidos. Por sermos fiéis a Deus em tudo, não só na pregação, mas também no estilo de vida. Para que o nome de Cristo não seja escandalizado por questões tão triviais. É isso. Para que o nome de Cristo seja engrandecido por meio do seu povo e da sua igreja. Você crê nisso? Quarto e último conselho de Paulo aqui. O conselho aos crentes: ao desfrutar da sua liberdade, cuide para que as suas motivações sejam santas e bem-intencionadas. Além disso, evite situações ou ambientes que induzam ao pecado ou que possam ferir a consciência de alguém. Como assim, pastor? Vou explicar aqui. Pode ser que você tenha total liberdade de não concordar comigo, mas, às vezes, eu gosto muito de espetinho, né, de carne assada assim, né, tal. E, às vezes, eu saio com a Vanessa, depois de um culto como esse, por exemplo, algum outro, e a gente faz, a Vanessa assim, vamos comer, as meninas dizem assim, papai, um churrasquinho, né, que é o espetinho, né? Vamos comprar um churrasquinho, alguma coisa. Aí a gente passa em determinado lugar assim, aí tem lá, só que parece muito um bar. Aí eu fico imaginando, já pensou a gente sentado aqui, aí o irmão lá da igreja passa? Aí você, o pastor, né? Aí manda a foto, você está vendo aí, pastor João, o pastor Tiago ali? Né? Olha, irmão Nilson, olha ali. E aí eu disse assim, às vezes o ambiente é bom, né? A comida é boa, mas o ambiente assim, acho que pode comprometer. Então vamos evitar. Né? Eu disse para a Vanessa assim, amor, tem muito cara de bar, não dá para a gente. Vai lá, compra e sai logo, né? Mas por quê? Porque eu vou cair? Não. Mas porque alguém pode ver e se sentir escandalizado. Mas para você ver, irmãos, que nós precisamos ter cuidado também, em tudo, em todo o nosso procedimento, para que a liberdade do outro não seja machucada. E assim nós possamos caminhar em paz. Então, você que se considera forte, tá bom? Você que se considera forte e que desfruta da liberdade que Cristo conquistou na cruz. Viva com a alegria do Espírito Santo. Né? Desfrute das bênçãos celestes que recaem sobre a sua vida, mas promova a paz, a unidade. Evite algum tipo de contratempo nesse sentido, que venha ferir a consciência do seu irmão, para que possamos seguir firmes e fortes, unidos como igreja de Deus. E possamos nos ater às questões essenciais da nossa caminhada. E que eu e você sejamos parte desse povo, que promove a unidade, a edificação, a um discurso de paz no contexto da igreja, para que a nossa igreja possa crescer como uma família saudável e venha chegar à plenitude da estatura do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que sejamos essa igreja madura e que não vai discutir por questões tão secundárias como essas que foram pontuadas aqui, porque tem uma compreensão correta da vida cristã. Amém.